Boa noite a todos que participam do Caminhando para Jesus e os demais que estão nesse momento de luz, de bênção, de aprendizado, participando desta 119ª palestra online do nosso Centro Caminhando para Jesus. Hoje teremos a nossa irmã Sandra Albertini, que trabalha no Departamento da Infância e Juventude, que irá nos brindar com a palestra Ação da Prece e Transmissão de Pensamento. Pedimos agora a nossa irmã Iraide para que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Muita paz. Que a luz do Mestre nos envolva hoje, amanhã e sempre. Deus, Pai de infinita bondade. Jesus, Mestre amigo, irmão maior. Maria, nossa Mãe misericordiosa. Espiritualidade amiga. Estamos aqui reunidos para mais uma palestra do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, as oportunidades que nos são oferecidas e te pedimos muita paz, muita harmonia durante a palestra a seguir. Te pedimos, ó Pai amado, a bênção sobre todos os nossos irmãos acometidos pela Covid. Pedimos proteção para que as suas dores sejam aliviadas. Te pedimos, Pai amado, por todos os irmãos do Caminhando para Jesus, que a tua fé nunca nos falte, que a esperança de dias melhores virão. E assim, harmonizados em prece, passa a palavra ao irmão que dirige os trabalhos na noite de hoje, na tua doce e maravilhosa paz. Assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos dar início aos trabalhos da noite com a palavra a nossa irmã Sandra. Muita paz. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer mais uma vez a possibilidade, né, de estarmos aqui todos e todas juntas e juntos, para que possamos um pouco refletir sobre esse mecanismo maravilhoso disponibilizado, né, por Deus para cada um de nós. E aí a gente tem que entender isso como personalizado, né, porque cada um tem a sua forma de se relacionar com Deus através da prece. E ele nos ofertou isso de maneira muito democrática, porque ninguém a ela é negado e todos podem, inclusive entre si, se confraternizar através dela. Então, a gente vai falar sobre a ação da prece, essa transmissão de pensamento. E aí, e está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e Obterei, do item 9 ao item 15, né? É onde eu foquei o meu estudo. Quando a gente pensa em prece, inicialmente, eu não sei se a gente pensa em pensamento, se a gente reflete que é um ato de pensar e como seria esse pensamento. Algumas formas, alguns tipos de religiões utilizam textos prontos, e eu não estou tirando aqui o mérito de forma alguma, apenas dizendo que existem outras formas, que traz uma condução de facilidade do indivíduo fazer essa comunicação, de formular este pensamento, de transmitir esse pensamento para chegar, seja uma pessoa que está precisando, seja para os espíritos que fazem esse processo de intermediação, seja para com Deus, que seria que é, né, o momento final de chegada da prece. Uma das pessoas que frequentava a casa, né, porque no momento a gente está sem poder estar no espaço físico do Caminhando para Jesus,
uma das pessoas chegou para mim e disse assim, que se sentia bem naquela evangelização, porque ali ele não precisava saber como rezar. Ele só precisava conversar com Deus. Esse rapaz, ele deve ter em torno de uns 18 a 19 anos hoje, ele tem transtornos mentais, mas a verdade que ele traz com relação a isso é que muitas vezes o indivíduo, por se sentir, né, a pessoa se sentir incapaz de formular uma prece, pode impedir esse movimento de fazê-lo, achando que existe um modo correto de fazê-lo, né? E a prece, ela não nasce da palavra, ela nasce do sentir, né? Então, é aí que a gente precisa ir realinhando a nossa forma de se conectar com esse entendimento do que é a prece. Então, eu trago aqui uma reflexão de que a fé, né, porque não dá para ter a prece sem fé. A fé é como um Wi-Fi, que é um entendimento que todo mundo consegue captar, né, o que é essa vibração, né, essa rede disponível. É um Wi-Fi que é invisível, mas tem todo o poder de te conectar com quem você precisa estar conectado. A prece é uma invocação, certo? A gente lança o movimento de ir, a gente lança o movimento de fazer a conexão, a gente invoca, né? Por ela, nós podemos pôr em relação mental o ser a qual nos dirigimos. Existem três finalidades para a prece, que é o pedido, o agradecimento e o louvor. Invariavelmente, a gente acaba indo muito para o pedido. E o agradecimento, ele vem muito nos momentos especiais, quando são lembrados. Invariavelmente, o cotidiano a gente não agradece. Talvez hoje, com o momento que nós passamos mundial, a gente aprenda a agradecer o cotidiano. Porque o ato de respirar mesmo, a gente não tem a consciência, né, da importância do respirar, e isso acontece tão naturalmente em nossas vidas que a gente não entende como sendo uma dádiva divina, até que a gente se sinta privado de alguma forma desse ato. E aí a gente tem os irmãos nossos aqui muito próximos, do estado do Amazonas, das pessoas estão fazendo o processo de desencarne pela falta do oxigênio. Pleno 2022 e 2021, a gente está com essa situação que parece irreal para nós, né? E o louvar, o louvar parece algo, às vezes, um pouco, não vou dizer mecânico, porque eu não quero desvalorizar o ato da prece das outras pessoas, e aí eu não, também me coloco nesse momento. Às vezes a gente foca muito no fenômeno e se desprende muito do conteúdo, do propósito, né? Então, a prece, ela é uma ferramenta que não é um ato egoístico, extremamente necessário, da gente rezar por nós mesmos, pelos outros, e lá no Livro dos Espíritos está colocado pelos vivos e pelos mortos. No caso dos mortos, eu quero aqui trazer uma reflexão de que a gente precisa entender que, na época que o livro foi escrito, e o Espiritismo começa a ser absorvido, debatido, conhecido, informado, divulgado, a terminologia morto, morte, precisa estar presente para que se mostre que existe uma continuidade. Mas não entendendo morte como fim e não entendendo os mortos como pessoas sem vidas, porque a morte, ela não existe. O que existe são mudanças de estágios
em nossas vidas, em nossa vida, porque a vida é uma, e as experiências materiais, elas são diversas, e as experiências existenciais também, porque haverá um momento em que, nas nossas existências, essa materialidade a qual nós estamos familiarizados, ela não será mais necessária. Mas existirá, sim, a existência com matéria, porque é uma matéria em um outro tipo de dimensão, né? Então, espiritualidade e materialidade, elas existem sempre, mas elas existem em dimensões diferentes de acordo com o nosso processo evolutivo. Evoluímos nós e evoluímos aquilo que nos constitui e do local onde estamos ocupando. O planeta Terra vem passando por esse processo evolutivo e, junto com todo esse ecossistema, evolui tudo que está nesse ecossistema. A prece dirigida a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução. A gente sabe que não existe improviso no que se refere ao planejamento divino. Então, tudo está dentro de um ordenamento de maneira que nenhuma prece se perca no meio dos papéis, digamos assim, né? Trazendo para no nosso entendimento material, que nenhuma prece se perca no meio dos pensamentos, que nenhuma prece se perca na quantidade de atividades que tenha para se realizar. Imaginemos agora esse momento, como está a erraticidade lotada de pensamentos diversos, o planeta rodeado de pensamentos diversos. A gente não pode ter a insegurança de acreditar que uma prece, um pensamento, um pedido, um agradecimento ou um louvor não vai ser identificado, né? A gente tem que ter a certeza que existe, sim, uma equipe que está conectada e apta a atender esses pedidos, essas solicitações. As que são dirigidas para os bons espíritos vão também para Deus. E aí a gente precisa compreender que algumas religiões, assim como no espiritismo, nós temos conectividades, mais afeição, mais interação com determinados... a gente tende a criar um distanciamento evolutivo e nos entender que, se eu fizer minha prece para Dr. Bezerra de Menezes, quando eu tiver com dor, ele, por ser médico, vai me atender, ou André Luiz. Isso, para quem está pedindo, é de extrema importância. Para a equipe espiritual, o pedido ele vai ser atendido, independente de ser Dr. Bezerra de Menezes ou André Luiz. Porque a equipe que é encarregada de atender a seara da saúde vai atender a seara da saúde. A equipe que está responsável por atender as dores emocionais vai atender as dores emocionais. A equipe que está responsável pelo socorro espiritual vai atender aquele socorro espiritual. E nenhum atendimento desse é a revelia da vontade divina. Então, existe uma equipe, várias equipes, uma equipe não, existem várias equipes, e essas equipes trabalham em consonância com a vontade divina. A transmissão de pensamento ela vai se dar de encarnados para desencarnados, como para desencarnados para encarnados, e encarnados para encarnados, e desencarnados para desencarnados, né? Então, independente do plano que nós estejamos, a comunicação ela pode se dar, certo? Então, a gente vê nessa ilustração que existe uma conexão, existe uma atmosfera que envolve esse pensamento, né? Esse pensamento, ele está envolvido no fluido universal e é a vontade que é levado no pensamento. O pensamento ele faz o papel de fazer esse deslocamento. Assim como o som, ele é deslocado pelo ar. Contudo, o pensamento, ele tem o infinito como campo de atuação. Então, a gente está falando aqui de uma dimensão que a gente não tem
hoje como ter ideia real desse tamanho, dessa propriedade. A gente tem um vago entendimento do que seria isso, né? Porque o que é o infinito, a gente tem ideia que é algo sem fim, mas o que significa isso na realidade é muito distante para nós que ainda estamos muito próximos de o nosso vocabulário, o nosso entendimento, ele parte e se limita para tudo aquilo que tem materialidade, né? E aí a gente fica no campo daquilo que está, e eu vou aspirar aqui, no invisível, né? Buscando entendimento. E indo para a questão do universo, muito menos, porque a gente precisa sair daqui para entender essa dimensão, a não ser que se faça, quando nós fazemos isso, quando não estamos dormindo ou em desdobramentos, né? Que aí nós vamos ter um entendimento maior, mas ao voltar para a matéria, pode ou não vir essa sensação de realidade que foi vivida. A energia da corrente, a energia do pensamento e a vontade. Então, a vontade, o desejo é o que move e é o que mais importa nesse processo. Porque é ele quem vai, essa vontade, ela vai modelar esse pensamento. A prece ela é ouvida pelos espíritos, os espíritos se comunicam conosco, nos transmitem as suas inspirações sempre. E aí a gente precisa estar atento, e atentas, porque essas inspirações, elas nos chegam e muitas vezes a gente não valoriza essas inspirações. Se a gente se deter nessa inspiração e insistir no que ela nos traz, a gente vai ver que tem um descortinar que nos orienta, que nos alerta, que nos acalma, que nos fortalece. E a gente, exercitando isso, a gente vai vendo o quanto mais a gente pode ir avançando nesse entendimento para que essa conexão se torne cada vez mais naturalizada, nos permitindo não deixarem escapar essas inspirações que chegam e facilitando a nossa relação com os nossos guias e mentores espirituais, que estão nos acompanhando, têm o compromisso e a benevolência de nos acompanhar, e muitas vezes a gente simplesmente esquece que somos acompanhados, né? Que esses irmãos e irmãs tão comprometidos estão ali, junto a nós, sempre, e a gente se desespera, se descabela. Eu costumo dizer que a gente acredita muito mais na força que o mal tem do que a força do bem. Porque a prece é a força do bem. Então, a gente, muitas vezes, dá muito mais valor à força que o mal pode proporcionar em nossas vidas do que o bem que uma prece pode realizar. E o quanto a gente pode realizar através da prece. A prece pode exercer ação direta e positiva, nem por isso menos sujeita à vontade de Deus. Então, nada, se a gente acredita que se uma folha não se desprende de uma árvore, de uma planta, sem que haja o consentimento divino, a gente tem que compreender que nada mais vai acontecer sem que Deus esteja lá presente. Com a prece, a gente vai trabalhar um ordenamento de pensamento e de vontade, vai criar um ambiente protetivo para nós e nos que nos rodeia, permitindo a atração dos bons espíritos. Com isso, a gente também consegue tocar e afetar os irmãos que estão em sofrimento próximo a nós. Então, quando a gente trabalha o bom pensamento, a gente vai se conectar e sintonizar as energias boas
que vão nos fortalecer. E, naturalmente, a gente cria um campo energético que nos beneficia e beneficia aqueles que estão próximos a nós. Sustentar nossas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Então, criando esse pensamento, a gente cria uma força motriz de alimentação e manutenção desse campo positivo, esse campo de força protetora. Isso vai nos ajudar no campo da força moral, vai nos fortalecer para vencer as dificuldades, e no momento que a gente se afastar daquilo que nos é positivo, a gente tem melhor condições de voltar para o caminho reto. E esse reto aqui eu não vou colocar como linear, nem reto como certo, para não parecer que a gente precisa de uma retidão que muitas vezes não é nem quase humana que a gente determina. Vamos colocar esse caminho certo como um caminho mais confortável para a gente poder se melhorar. Porque colocando dessa forma, a gente permite ao outro menos opressão e menos cobrança e mais possibilidades do indivíduo tentar acertar. Desviar de si os males provocados pelas suas próprias faltas e força para resistir às tentações. A gente tem aí duas questões que são muito importantes. As próprias faltas, e aí a gente tem que ter a reflexão e o amadurecimento de entender que a maioria dos nossos sofrimentos, eles advêm nas nossas ações, e sem resistir às tentações, eu vou trazer aqui uma frase que é atribuída a Chico, onde se pergunta a Chico o que é a tentação. E aí ele responde dizendo que tentação é algo que a gente corre querendo que ela nos alcance. Então, a gente já sabe que aí existe um desejo de fazer. E resistir ao desejo de fazer é preciso muita força interior, é preciso um autoconhecimento, o trabalho do autoconhecimento constante, é preciso esse trabalho constante íntimo, interno, ser fortalecido, ser mantido, para que essa reforma íntima venha de maneira gradativa, com menos dores e mais consistência. E há males que dá para evitar. E aí eu trouxe só uma chargezinha aí de que para que tá feio, porque nós chegamos num grau evolutivo onde o planeta está passando para o de regeneração. Então, não dá mais para a gente errar nos mesmos pontos e querer resultados diferentes. Para o resultado sair diferente, é preciso mudar a forma de fazer. Então, a gente tem condições hoje, porque a ciência ela também comunga com o que a gente está colocando aqui. Aqui não é um pensamento isolado no campo da religiosidade. Aqui é um pensamento que vai para o campo da filosofia, vai para o campo da psicologia, vai para o campo da antropologia, vai para o campo de outras ciências sociais e humanas, onde diz que o indivíduo, através de seu pensamento, dessa reforma íntima, desse conhecer a ti mesmo, pode refazer o seu caminho, se reencontrar e começar a reescrever a própria história. E aí vem o pedir e obtereis, que o Evangelho nos orienta. Quando a gente vai de encontro a essas leis, a gente está indo de encontro às leis divinas. Então, o que está no campo da moralidade, ele afeta diretamente as leis divinas.
Então, não é só o campo da moralidade que os países determinaram, que os municípios, que o legislativo dos países, dos estados e dos municípios determinaram. A gente está indo para uma lei que antecede a tudo isso, que é a lei divina. Compromisso do espiritismo é a relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Né? Isso é um dos, não é o apenas, né? A prece é recomendada por todos os espíritos. Não há nenhuma religião que eu tenha visto, tenha conhecimento. E aí também eu não sou nenhuma cientista ou pesquisadora da área, mas daquilo que eu ouço, vejo e leio, eu não vejo nenhuma religião que condene ou não recomende a prática da prece, da oração, seja ou da reza, ou seja o nome que queira dar, né? O nome como é classificado dentro da religião. E mesmo fora das religiões, no campo da ciência, né, se tem a orientação dessa prática do trabalhar o pensamento como força interior para mudar a vida e mudar a si mesmo. Né? Mudar primeiro a si mesmo para depois mudar a própria vida e o que há do seu entorno e para poder contribuir em sociedade, né? O nosso compromisso social. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. Veja só. Deus nos fornece o dispositivo da prece, que é um canal direto para com ele. E quando a gente não faz uso dela, a gente ignora essa dádiva divina. Contudo, as atribulações da vida nos faz, muitas vezes, primeiro se amparar no desespero, na dor, na confusão, na angústia, e não buscar de imediato a prece, porque ela não está como hábito do nosso dia a dia, do nosso pensar, do nosso fazer. É preciso, inicialmente ela vem como uma obrigação, né? Você precisa fazer orientado. Você, inclusive no atendimento fraterno, né? É perguntado se a gente faz evangelho em casa, se a gente reza antes de deitar, faz prece ao se levantar. Então, veja, a gente está falando aí de uma rotina básica, né? E a prece não deveria ser um momento específico ao deitar e ao levantar. A prece deveria ser um ato de vida. Estar em prece, estar conectado, deveria ser com o bem, deveria ser nosso ato de vida, porque ele é um imunizante espiritual e material. A prece é vitamina, a prece é imunizante, a prece é antidepressiva, ela é analgésica, ela é anti-inflamatória. Então, ela é medicamentosa. Então, a gente pode encontrar a paz emocional, a tranquilidade, a harmonia, a partir do momento que a gente eleva o nosso pensamento, eleva o nosso campo vibracional e vamos ser acolhidos por isso que emana de nós. A gente não está indo buscar isso lá fora. A gente vai buscar lá fora, sim, esse conforto. O que eu estou querendo colocar é que isso está em nós e a gente pode acessar. A gente não paga por isso. Isso não tem validade de acabar. Isso não tem tempo de uso. Ela não caduca, ela não fica velha, ela não fica fora da validade. A gente pode acionar e usar quantas vezes for necessário. E quanto mais a gente exercita a prece, melhor nós vamos apurando a nossa forma desse pensamento. A forma da gente se conectar. E aí ele traz também que Deus recompensa a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. O homem vicioso e mau não ora com fervor e confiança, ora só com os lábios. Ele não diz aqui que o homem mau e o homem vicioso não deva orar, ou que a prece dele tem um menor potencial e não será atendida, ou primeiro vai ter uma análise para saber
porque veio dessa pessoa, vamos aí primeiro analisar. Não, ele diz que é a falta de fervor e de confiança que faz com que essa prece não tenha os resultados desejáveis. Porque ele já... Desculpa. A pessoa que faz é que não acredita no resultado. Então, a confiança, que é a motivação, o desejo, é que vai modelar esse pensamento, que vai modelar a prece. A prece é uma ação magnética, uma potência fluídica, nem sempre, né? Porque quando ela sai apenas dos lábios, ela não tem essa bateria, essa carga, né? Do bem. Os espíritos suprem, inclusive, quando o indivíduo ele está fraco emocionalmente, ou ele está adoecido fisicamente, ou ele está com um pensamento conturbado, mas nele reside coisas boas, ele tem a boa intenção, a equipe espiritual o fortalece para que ele possa realizar a prece de maneira adequada. Inclusive, vem até uma força inesperada, sabe? Que aquela faísca, aquele ânimos, para que aquela bateria seja recarregada e ele tenha condições de se reconectar. E aqui eu vou trazer uma alusão: o carro, quando a bateria descarrega e a bateria por si só não vai gerar a energia para o carro andar, porque a bateria ela só acumula, né? Ela não gera energia. Você não pode vir com uma carga de fora e dar ali um choque para que, né? Ou digamos ali o desfibrilador, que vem ali dar aquele choque, né? Para que a pessoa pegue ali um mínimo de carga e possa dar continuidade. Então, a espiritualidade ela está atenta, né? Ela acompanha, ela não olha distante. É preciso a gente compreender, a espiritualidade ela não é acionada quando a gente se lembra dela. Ela não nos esquece nunca. Nós é que cortamos a conexão. A gente é que tira o Wi-Fi, a gente é quem desliga, a gente é que fica offline. A espiritualidade sempre está online. O homem ou a mulher, e aí esse ou a mulher foi colocado por mim, e aí a gente tem que lembrar que a época que foi escrito, o homem era a referência de falar em nome dele mesmo e falar em nome das mulheres. Hoje, a gente entende que é necessário colocar homem e mulher, sim, porque é preciso ratificar e lembrar sempre a existência de a representação feminina, porque isso faz parte, inclusive, do processo de regeneração do planeta. A condição e emancipação feminina faz parte desse processo de romper com a violência contra a mulher. Então, é preciso que a gente ocupe sempre as falas nossas, falando e mencionando que existem homens e mulheres presentes. O homem ou a mulher que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar por outro ou por outra, por pensar que não é digno ou digna de ser ouvida, né? Que é como que a gente já falou aqui. A prece que é repelida é a do orgulhoso, da orgulhosa, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. Então, é como se a pessoa se colocasse acima da vontade divina, né? Se colocasse em primeiro plano e se colocasse numa posição de destaque. Então, essa cegueira trazida pelo orgulho, essa ilusão trazida pelo orgulho, faz com que essa prece, eu acredito que nem seja avaliada por entender esse adoecimento espiritual e moral dessa pessoa. Então, os atos cometidos por uma pessoa adoecida, ele tem que ser olhado de maneira diferente, né? Porque ela não está fazendo uso adequado do seu livre-arbítrio, do seu pensar e do seu fazer. Porque o seu sentir está adoecido. Ser gentil com a sua mente significa afastar dela toda a culpa,
as acusações, os castigos e a dor. E isso a gente leva também para a prece, tá? A gente não só faz isso quando a gente está imbuído em nossos pensamentos ou nas nossas práticas, não. A gente faz isso durante a prece também. Então, o trabalho de se encontrar, de conhecer a si mesmo, trabalha também o processo de elevação da autoestima, para que a gente possa, nesse momento, porque você com a baixa autoestima, você vai estar com esse pensamento em todas as atividades que você fizer, inclusive na prece. E a prece é um bom momento para que isso seja trabalhado e você recarregue a sua bateria e possa refletir melhor sobre si mesmo e sobre as situações que lhe afligem. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constitui o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. O poder da prece está no pensamento. O pensamento modela os fluidos. A gente viu que o conteúdo desse pensamento, essa motivação, é que modela o pensamento. Por sua parte, esse pensamento vai modelar todos os fluidos que nos cercam ou que chegam até onde a gente quer que aquela mensagem, aquele pensamento alcance. Então, esses fluidos vão estar carregados desse sentir. E não depende só das palavras, do lugar ou do momento. A influência do lugar ela só é importante para que a pessoa se conecte e seja mais agradável para poder fazer a prece. O poder da prece está no pensamento, reforçando, né? O pensamento, agente modelador. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem, ou seja, por isso que o modelador, o pensamento é o modelador, porque o pensamento e a vontade é o que os espíritos usam para que o propósito da prece seja atendido. E aí eu vou trazer um videozinho pequeno que vai nos ajudar nesse processo de entendimento do que é esse pensamento. E aí eu trago hoje um convite para a gente fazer esse pensamento coletivo pelo nosso país, entendendo como pátria espiritual, o coração do Evangelho, local onde a gente vai aprender e vai impulsionar o planeta no seu processo de regeneração. Então, eu vou trazer aqui esse vídeo para que a gente possa refletir. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie e ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo e ninguém tem como descer. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas. Seja a luz hoje. Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa que vá ao supermercado, mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude as pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Aqui quem está falando é o William Sanches, terapeuta, e espero que as minhas palavras tenham te ajudado e passe essa mensagem para frente, porque nós precisamos trabalhar o maior número de pessoas otimistas nesse momento. Começa nesse momento
um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo e que isso também passa. E isso também vai passar. Então, hoje, nós temos essa marca cruel de 272.889 mortes por Covid no nosso país. É um quantitativo absurdo. Toda vez que eu venho para esses encontros, eu trago esse quantitativo e ele vem crescendo assustadoramente. Só hoje, nós tivemos mais de 2.233 pessoas, irmãos e irmãs que voltaram para a pátria espiritual. E aí, a gente acreditar que está dentro do processo da regeneração do nosso planeta, está dentro da conscientização e da aprovação divina, sim, mas qual a nossa contribuição para evitar que se chegasse a esse quantitativo? Quanto cada um de nós pôde contribuir e fez, quanto cada um de nós podia contribuir e nada fez. Ou se sentiu incapaz, impotente de fazer. Né? A reflexão aqui é que a gente se colocar à disposição para contribuir, para elevar o padrão vibratório do nosso planeta e ajudar, através da prece, do nosso pensar, a diminuir o impacto promovido pelo Covid no nosso planeta. Existe aqui, eu trouxe uma referência nas minhas pesquisas, que existe um movimento da Igreja Católica, do dia 2 de abril, isso foi do ano de 2020, eu não vi referência ainda para 2021, mas aqui está o site, onde tem o Dia Nacional de Oração pelo fim da pandemia do Covid. A gente tem aí uma luta pela vida, uma luta para vacinação, uma vacinação que não chega a todos, é uma realidade nossa, é um desencarne em massa, sim. As equipes espirituais de socorro espiritual precisam da nossa contribuição, sim. A gente tem que se colocar à disposição para contribuir. Somos seres não só de Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, não somos pessoas só de Pernambuco, Paraíba, do Amazonas, São Paulo, do Rio, ou do Brasil, de Paris, ou de Londres. Nós somos seres do universo. Nós fazemos parte de uma família espiritual. E são os nossos irmãos e irmãs que estão sendo negligenciados e a gente pode contribuir para brecar o avanço desse vírus e pedir, clamar para que, elevando os nossos pensamentos, a gente possa elevar as nossas defesas corpóreas de combate ao coronavírus. Né? Essa conexão a gente não pode perder. A gente se conecta muito rápido pelo celular, a gente se conecta muito rápido pelo WhatsApp, mas algo que está dentro de nós, que não precisa de internet, não precisa de aparelho, não precisa de conta para pagar, está dentro de nós, é gratuito. Não tem prazo de validade, como eu já coloquei aqui, a gente não utiliza como ferramenta de sobrevivência. Sabe, a prece, ela é uma ferramenta de sobrevivência para nós. Lá os egípcios, lá atrás, já falavam, inclusive, da glândula pineal, e aí eu saí da prece e vim para a glândula pineal, porque a nossa conectividade com o plano espiritual se dá através dela. Os egípcios já entendiam como o olho de Horus, e aí eu não vou me deter nisso, mas fica para a gente entender que o que estava lá, historicamente colocado, e a gente vai ver mais na frente que a ciência traz em seus estudos, está dentro do movimento espírita de entendimento, da conexão, e que a gente pode se conectar e a gente pode conseguir
Jesus, quando aqui esteve, e no pouco tempo que aqui esteve, ele mostrou que essa conectividade ela é possível. Jesus orava. Jesus entrava em comunhão com Deus sempre que possível e sempre que necessário. Mas a conduta dele era de oração sempre. E aí ele percebia uma virtude que saía dele, ele poderia auxiliar fluidicamente alguém que tinha perdido a sua faculdade de visão a voltar, ele poderia ir lá e um irmão que estava em transtorno pelo processo obsessivo, ele vir e tirar aquela conexão espiritual que estava ali atormentando aquele irmão. Então, ele vivia em plena conectividade espiritual porque ele vivia em prece. E ele nos disse que o que ele fazia, qualquer um pode fazer. Poderia fazer e pode fazer. E poderá fazer. Então, o que eu trago aqui é que a gente se use essa ferramenta física que está em nós, que está disponibilizada, para que a gente possa contribuir com o fortalecimento e a cura no nosso planeta. André Luiz coloca que, mais uma vez, se reconhece que a prece é o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Porque a prece está em nós, gente. Esse poder de fazer, ele está em nós. É nosso, é particular, e a gente pode fazer isso para nós e para com as outras pessoas. E aí, eu recebi esse material no momento que eu estava fazendo a pesquisa, e tem um cientista, e eu vou apresentá-lo ao final, onde ele coloca o seguinte, que dentro da física quântica, né, e aí toda vez que a gente vai entrar em prece, principalmente no centro espírita, a gente diz, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Elevar o pensamento a Deus. Né? Então, significa que o nosso pensamento está num padrão vibratório e a gente precisa elevá-lo para que haja essa conexão, essa faixa vibratória, para que haja um processo de comunicação. E aí eu vou trazer o exemplo da rádio e do rádio. Quando a gente está com o aparelho rádio e quer se conectar com a rádio X, a gente precisa entrar naquela sintonia. Então, eu não posso querer me conectar com uma rádio e sintonizar outra coisa. Então, a gente aqui, é essa alusão e é esse convite que ele faz. Eleva o teu padrão vibratório para que tu possa se conectar com Deus e com a equipe espiritual evoluída, né? Em suas práticas, em seu sentir, em seu amar, para que possamos evoluir, elevar esse padrão. Se a gente fizer uma mobilização em nós para que isso ocorra, o padrão vibratório do planeta, ele melhora. Com isso, melhora a carga energética que envolve todo o nosso planeta. E aí ele coloca o seguinte, o Covid tem uma vibração de 5,5 e morre acima de 25,5. Para os seres humanos com vibração mais alta, o vírus é uma gripe simples. Vejam que o quanto do emocional é importante no processo da cura. Não só individual, mas do coletivo. E o Covid nos faz repensar sobre cura de coletivo. Quando a gente pensa em vacinação, a gente pensa num tratado social, num tratado coletivo. Eu não posso deixar de me vacinar porque o outro corre risco. O ato de se vacinar é um ato de preservação da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Então, é disso, essa responsabilidade social, esse convite, esse compromisso social, que hoje está sendo clamado para que as pessoas se conscientizem. As razões para ter a vibração baixa pode ser cansaço, medo, tensão nervosa, raiva, ódio, mágoa e frustração. É por isso que temos que vibrar alto e não olhar constantemente notícias para que não baixe a nossa frequência. A frequência da Terra hoje é em média de 27,4. Tudo isso que eu estou trazendo, gente, é fruto de uma pesquisa e de um livro, certo? Aqui não é em cima do achismo. Aqui a gente está falando de resultados de pesquisa científica, inclusive tem a fonte. Mas há lugares que vibram muito mais baixo.
né? Existe uma média de vibração do planeta e existem locais onde essa vibração ela cai. E aí a gente vai entender por que cai. Os hospitais, centros assistenciais, bares, prisões, e onde a vibração cai para 20 Hz ou menos ainda. Vai depender de como está. Então, você imagine um hospital que atende pacientes de Covid, como está essas vibrações. E aí você pegue as pessoas que estão sendo tratadas em Covid em suas casas. Então, a gente vai ter vários lares com essa vibração baixa. Mas se a gente pega esses lares e faz evangelho no lar, e a gente utiliza da prática da prece para elevar o nosso pensamento, essa prática ela vai ajudar no processo de cura dessas pessoas. E essa casa vai elevar o seu padrão vibratório, vai ajudar a elevar o padrão vibratório da casa vizinha. E aí a gente vai num processo escalonável, exponencial, aumentando o padrão de onde a gente está e do nosso planeta. Veja algumas baixas de vibração causadas por determinados sentimentos. Dor, vai de tanto a tanto. E aí eu não vou me decorrer disso, como o material vai ficar disponível, né? A gente, quem quiser se deter mais nele, olha depois, porque temos mais situações para ver. Mas o que é preciso a gente ver? Que dor, medo, irritação, ruído, barulho, orgulho, abandono, sensação de superioridade, contribuem também para baixar esse padrão. Portanto, em vez disso, se a gente for para a prática da generosidade, veja para onde vai para 95. A potência da generosidade. Os agradecimentos verdadeiros vai para 150, gente. Veja, agradecimentos verdadeiros. Compaixão é igual, 150. Ser afetado pela dor do outro, ser afetado pela falta que o outro está fazendo, não está daquilo que o outro não está recebendo. Essa compaixão, enxergar o outro como humano, igual a mim, faz com que eu eleve o padrão vibratório da Terra. Ou seja, eu me entendendo humano, enxergando o outro como igual, me faz elevar o meu pensamento e junto evoluir o padrão vibratório da Terra. O amor ao próximo e todos os seres vivos também 150. Os seres vivos a gente vai ter os animais, inclusive o ecossistema que nos rodeia, né? Porque não dá para você não preservar água, ar, solo, né? A gente tem que ter a consciência que tudo isso é vida. E mais, o amor incondicional e universal a partir dos 205. O que é que nos ajuda a vibrar alto? Amar, sorrir, abençoar, brincar, pintar, cantar, meditar, yoga, práticas orientais como Tai Chi Chuan, caminhar ao sol, fazer exercícios, aproveitar a natureza. Alimentar-se com alimentos que a terra nos dá, semente, grãos, cereais, legumes, frutas, e tomar água. E aí eu faço uma reflexão, primeiro que tem pessoas que não têm o hábito de beber água, né? E aí a gente precisa repensar isso. E a gente sabe que uma das formas de combater o Covid é beber água. Então, cientificamente está provado que beber água é uma das formas de combater o Covid. E aí eu me lembro da cena do filme de André Luiz, que quando o próprio André Luiz estava lá inquieto com seus pensamentos, Clarencio vem e orienta ele para ele beber água. A vibração da oração vai de 120 a 350. Nada do que a gente viu até agora chega no padrão de uma prece. Então, veja o que nós temos de potencial de ajudar no processo de cura do nosso planeta. E nos curar, porque a partir do momento que eu estou fazendo isso, que está no processo de autocura, eu estou ajudando o planeta a se curar.
A fonte original dessa informação é do livro Poder versus Força, baseado na tese de doutoramento do David Hawkins. Acho que é assim que fala. E aqui, isso é uma tabela vinda justamente desse estudo, onde ele traz aqui, e aí eu também não vou me deter, mas isso está disponível, né? E aí onde ele vai trazer toda essa conectividade das ações com essa elevação e o quanto isso provoca uma reforma íntima e uma nova forma de se relacionar consigo mesmo e com o mundo, com as outras pessoas. E aqui, para finalizar, eu trago um pensamento do Lao Tzu, que comunga perfeitamente com o que a gente viu hoje. Quando ele diz, vigie seus pensamentos, porque eles vão se tornar palavras. Vigie suas palavras, porque elas vão se tornar ações. Vigie as suas ações, porque elas vão se tornar hábitos. Vigie os seus hábitos, que eles vão se tornar seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele vai se tornar o seu destino. E aqui a gente volta para o vigiar e orai. Então, a gente vê que os ensinamentos trazidos pelo Cristo e o movimento que o Espiritismo nos leva, ele sempre tem o reencontro desse saber, desse entender. É uma teia que é formada onde nenhum pensamento, nenhum conteúdo, nenhuma verdade ela está dissociada da outra. E essas verdades elas se encontram e se sustentam porque elas estão baseadas em cima da lei de amor e da lei divina. Então, não por isso que elas se irmanam e elas se sustentam, porque elas não se opõem. E uma verdade não quer ser mais importante do que a outra, elas se complementam. O Criador de todas as coisas mora em mim, mora em ti e mora em todos nós. E é isso, eu quero agradecer esse momento e aguardar agora. Não sei se extrapolei o tempo, se eu estou no tempo, como é que está. Sandra, ainda temos 3 minutos. Nós queremos agradecer de todo jeito a sua participação com essa mensagem edificante, né, de esperança, principalmente nesse momento em que o mundo passa por esse transtorno previsto, né? Está escrito tudo, isso não é por acaso, e com tantos irmãos que estão desencarnando a nível global. E a prece é um bálsamo para a alma. Não podemos prescindir da prece. Faz parte do nosso interior. Está chegando a hora, vamos pedir que você, por favor, faça a nossa prece de encerramento com o vídeo que vai apresentar, não é? Isso. Eu trago aqui um passe virtual, né? E aí nós espíritas, a gente compreender que a gente, estando distante fisicamente, mas a gente está conectado, né? E aí a prece é a maior prova disso. E eu estive, durante as 3 últimas semanas, acamada, não podia botar o pé no chão, muito doente. E esse passe, ele me ajudou bastante no reconforto e no acolhimento emocional e me ajudou muito a aliviar as minhas dores. E aí eu queria compartilhar, porque aí, como fica disponível no site do centro, outras pessoas que assistirem a palestra vão poder acessar sempre que quiser esse passe virtual, né? Quando se sentir angustiado ou em algum momento de aflição. Então vamos dar início ao nosso passe virtual. Então, neste momento, vamos elevar o pensamento. Não pense em mais nada. Mentalize sua casa,
sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe, desejando após a invocação. Rogue também o concurso do seu, o anjo da guarda, os dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Então, neste momento, vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um, para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe, sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora, suavemente, sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora de sua ação renovadora, ao tempo que limpa e hidrata
o corpo líquido, cristalino. Desentenda o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente, qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o dê alegria e confiança assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor. A capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda que os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente, a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada, de indizível e suavemente ignota a essência, a alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, observando as energias que darão a partir de agora novo abençoado impulso a seu viver. Sinta-se agora a presença de Jesus. Te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha, estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas, as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes com amor e atenção. Agora,
conto com a tua fé e a tua confiança em mim para a solução de teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também envio a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento do mais alto, desde as belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador. Uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui. Este amor quer tocá-lo agora e em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastados em favor de sua paz renovadora. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Então, neste momento, vamos finalizar o passe. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigada, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tudo o desejas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, agradecidos estamos ao Criador, à espiritualidade amiga, a nossa irmã que usou da palavra, e aqueles que estão ainda em tratamento, por favor, mantenham-se concentrados para a vibração do segundo horário. Muito obrigado pela presença de todos, muita paz para todos. Boa noite.